A gente já começa com um dos destaques do dia, com entrevista ao vivo no Nova Manhã. Nova Manhã. Brasília. Entrevista. Olha, a gente recebe ao vivo agora a Joana Castro, ela que é responsável técnica pela vigilância da poliomielite aqui no Distrito Federal, porque a gente está na reta final da campanha da vacinação contra a polio e a procura aqui no DF está muito baixa. Joana, bom dia, bem-vinda. Oi, Ariane, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Olha, é um prazer. A gente falar. Isso, é um prazer recebê-la aqui para a gente falar sobre isso. Queria começar antes trazendo um dado que a própria Secretaria de Saúde divulgou agora no finalzinho da semana, dizendo o seguinte: olha, no período entre 8 de agosto e 9 de setembro, que foi aí o último boletim de cobertura de vacinação que eles divulgaram, a cobertura vacinal contra a poliomielite aqui no DF era de apenas 26,1% nas crianças de 1 a 4 anos de idade. Isso parece algo bem abaixo da meta, tô certa, Joana? Exatamente, Ariane. A gente está com esse desempenho muito ruim, porque pelo nosso quantitativo populacional, como você mencionou, apenas 26% das crianças foram aos postos de saúde. E a gente precisa alcançar uma meta de 95%. Então, a gente está muito distante dessa meta, considerando que a campanha vai se encerrar no próximo sábado. Isso é muito preocupante, porque isso aumenta o risco de ocorrência da doença. Perfeito. Olha, Joana, vamos lembrar aqui quem que é esse público-alvo, quem que a Secretaria está buscando vacinar contra a poliomielite nesse momento? Claro, são todas as crianças até 4 anos. Até 4 anos significa 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, todas as crianças menores de 5 anos, que não completaram 5 anos, são candidatos a receber a vacina. Lembrando que a vacina da poliomielite é a gotinha, pessoal. Não é agulha, não é injeção. Então, vamos aderir para a gente combater essa doença que é tão grave. Perfeito, excelente alerta que a gente precisa fazer, e para esse alerta o espaço vai estar sempre aberto aqui no Nova Manhã Brasília. Olha, existe uma situação que é a seguinte, Joana, a gente mesmo no jornalismo acaba percebendo, sempre que uma doença é erradicada, a gente para de falar sobre ela, não houve ocorrência de pessoas dizendo que tal pessoa teve, tal pessoa morreu por isso, a gente acaba subestimando o poder dessa doença ou mesmo deixando cair no esquecimento e por isso nem se recorda que de fato ela existe. Aqui no Brasil, a poliomielite, se não me engano, está erradicada há 30 anos, mas existe um risco real dessa doença voltar. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e que explicasse também, aproveitando a oportunidade, o que é a poliomielite e quais são as consequências. Claro. Você falou muito bem. Essa questão da gente não ver a doença causa essa falsa impressão que não precisamos mais vacinar. Não corremos mais o risco de adoecer. Mas isso não é correto. Vou dar um exemplo. No ano de agora, 2022, em julho, foi identificado um caso de poliomielite nos Estados Unidos, em Nova York. E lá também já era uma região que tinha eliminado a doença. Porque quando o Brasil ganhou o certificado de eliminação da poliomielite, lá no ano de 1994, esse certificado foi para toda a região das Américas. Então, os Estados Unidos também estava contemplado. E esse ano foi identificado um caso lá. Então, essa impressão de que não corremos o risco de adoecer não é certa, tá? Falando sobre a poliomielite, ela é uma doença grave, todo mundo é suscetível a adoecer pela poliomielite.
basta não estar vacinado. Quando você está vacinado, a vacinação é na infância, por isso que o público-alvo são crianças até 4 anos de idade. Esse é o período de oportunidade para se vacinar. O adulto, não, em geral, não tem mais essa oportunidade. Então, a gente precisa vacinar a criança, que essa pessoa vai estar protegida para o resto da vida. A poliomielite, ela causa uma sequela motora grave. O que é isso? A criança, né, quem se adoecer, pode ser um adulto também, igual eu mencionei, ele fica com deformidade, geralmente nas pernas. É uma doença transmissível, a pessoa pode pegar em contato com um ambiente contaminado, que a gente fala da transmissão fecal-oral, ou de pessoa a pessoa, igual uma gripe, que pega com tosse, espirro, né, o contato com gotícula de uma pessoa doente. Essa também é uma forma de transmissão da poliomielite. Essa sequela grave atrapalha a pessoa a andar. Então, a gente vê pessoas que foram acometidas antigamente, precisa de muleta, às vezes, dependendo do impacto, não consegue nem andar, precisa de cadeira de rodas. E lembrando que é uma doença que pode ser letal, ela pode levar à morte. Porque se esse acometimento do músculo atinge a musculatura respiratória, o paciente não consegue respirar. Então, se não tem assistência adequada, pode levar à morte. Joana, a gente recebeu aqui uma pergunta agora no WhatsApp da Nova Brasil, que é o 981484631, da Laís Moraes. Ela disse o seguinte, olha, levei o meu filho de 2 anos ontem para tomar a dose de reforço contra a pólio, mas achei curioso que não marcaram no cartão de vacina dele. Isso é normal? Ela disse que foi na UBS do Lago Norte e que eles disseram que não estavam anotando no cartão, apenas ali no sistema do posto. De fato, esse é o praxe? Não, de forma alguma. Inclusive, para você se vacinar, não é pré-requisito cartão, porque a pessoa pode te dar um papelzinho informando a dose que você tomou. Na anotação vai ter informação sobre a vacina que você recebeu, quem administrou e a data. Esse registro é importante para a pessoa guardar com ele. Então, se tiver com cartão, deve ser preenchido sim no cartão. Caso a pessoa perdeu o cartão, não tem o cartão, isso não é motivo para não se vacinar. Ela vai comparecer aos postos de saúde e vai receber um papelzinho avulso com todas essas informações. Eu oriento essa pessoa, se possível, a retornar nesse local de vacinação e exigir o seu comprovante. Perfeito. Então, fica o alerta para quem está aí também levando as crianças para a dose de reforço ou para a primeira dose contra pólio, que ou leve o cartão de vacina e confira se isso foi anotado ali, ou se tivessem o cartão, que receba, né, e que exija, então, esse papelzinho com a anotação referente a essa imunização. Joana, então, já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, vamos passar, então, o serviço completo, como a gente já reforçou no começo, o público-alvo nesse momento que precisa ser vacinado contra a pólio aqui no DF, é das crianças de 1 a 4 anos de idade, basta que o pai leve essa criança no posto, precisa de algum documento adicional? Isso, não precisa de documento adicional. Ele precisa, né, se tiver em posse do cartão de vacina, ele vai levar o cartão de vacina. O que é importante é certificar da idade dessa criança. Então, assim, realmente, no início eu falei que não precisa de documento adicional, mas pensando que aquela pessoa está com cartão de vacina. Mas se não tiver, que leve um documento de identificação da criança, porque a vacina ela é contraindicada para crianças que já completaram 5 anos de idade. Então, se não tiver o cartão, leva o comprovante de identificação dessa criança, né? Certidão de nascimento, carteira de identidade, o que tiver.
E a gente gosta de reforçar muito que, associada a essa questão da gente achar que não corremos mais o risco da doença, é importante ressaltar que provavelmente, muito provavelmente, os pais de crianças até 4 anos de idade foram vacinados na infância. A gente teve picos de poliomielite na década de 60, 70 no Brasil e conseguimos controlar a doença com campanha de vacinação na década de 80, quando a vacina foi produzida e foi possível administrar na população brasileira. Então, esse pai está protegido. Vamos proteger as crianças também, dar essa oportunidade para a criança, porque a fase para ela receber essa proteção é até 4 anos. 4 anos, 11 meses e 29 dias. Perfeito o seu alerta, Joana. Olha, nós sempre fomos vacinados desde pequenos, nossos pais também, desde que as vacinas começaram a ficar disponíveis, ninguém nunca questionou isso, a gente recebia de excelente grado essas vacinas todas, pensando na saúde de toda a família, que continue sendo assim. Se você ainda não levou o seu filho para se vacinar contra a polio, é só uma gotinha. Se fosse vacina também, valia o esforço, mas é só uma gotinha, é menos traumático ainda, e você vai estar fazendo um bem enorme para ele, certamente daqui a alguns anos ele vai te agradecer por isso. E agora eu agradeço a Joana pela entrevista aqui no Nova Manhã Brasília, sempre disponível para nós, com excelentes esclarecimentos. Joana, muito obrigada, viu? Um bom final de semana para você e até a próxima. Bom final de semana, obrigada a vocês pela oportunidade.